Boa noite, povo Batista Mineiro, boa noite, telespectadores. Nós estamos aqui no CBM ao vivo mais uma vez com você. Hoje nós teremos o pastor Anderson José, teremos CBM na estrada, teremos Josimar Bianchi. Hoje teremos um programa ainda melhor. O pastor Anderson está aqui todo camuflado. Pastor Anderson, direto de Montes Claros, desenvolve um ministério. Quantos anos, Anderson, já em Montes Claros? 10 anos. 10 anos como líder de uma igreja dinâmica e que cresce em Montes Claros. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, pastor Ramon, todos os batistas mineiros. É um prazer participar do programa mais uma vez. E agora com meu amigo, pastor Ramon. É isso aí, o pastor Anderson José de Oliveira. É casado com a Fernanda e o pai do Miguel e da Manuela, pastora há 20 anos, lá na Igreja Batista da Paz de Montes Claros, conforme ele disse, já há 10 anos. É acadêmico de Ciências Sociais. O pastor Anderson é o nosso vice-presidente da Convenção Batista Mineira, também é membro da Junta de Educação da Rede Batista Mineira e é formado em Teologia pela Faculdade Batista Mineira com especialização em missões urbanas. Em julho desse ano subiu a montanha, vocês vão entender bem esse termo daqui a pouco, a montanha Top a Forja 1067 se tornou o legendário número 142.290 e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Serviu também no Top Pioneiro, Vale do Pequi, Montes Claros como legendário. Pastor Anderson, antes de mais nada, conta para o pessoal que não conhece, o que é Legendários e o que significa servir no Top Pioneiro? Então, o Legendários é um movimento não denominacional que tem o propósito de impactar homens com espiritualidade, num ambiente de natureza, de acampamento, e com o desejo de que esses homens, eu divido isso em duas vertentes. Para aqueles que são crentes, é um chamado, um despertamento espiritual. E para aqueles que não são, e são muitos que fazem, que não são crentes, é um momento de evangelismo muito eficiente por causa das dinâmicas que acontecem nesse momento, Então, você tira o celular do indivíduo 4 dias, leva ele para um ambiente de natureza, vai permitir que ele faça algumas coisas que a modernidade e as nossas formas acomodadas de viver tiram de nós. Então, isso tira, às vezes, o indivíduo de uma zona de conforto que ele está e abre, muitas vezes, a mente para ouvir coisas que talvez no ambiente de uma cidade barulhenta, com tanta distração, ele não ouviria com tanta atenção. Então, o movimento Legendários é um acampamento ao ar livre, com pregação, oração e dinâmicas que criam imagens mentais sobre as mensagens bíblicas que esses indivíduos ouviram, para que as pessoas possam lembrar do que elas ouviram a partir dessas dinâmicas. Servir no Top Pioneiro, o que significa isso? Quando uma determinada região deseja levar o movimento para a sua região, então um local escolhido, chama de pista, uma pista escolhida, e essa pista vai passar por uma homologação. Alguém que é credenciado vai olhar se a pista atende os requisitos que são exigidos e tendo autorização que passa por segurança, se a pista é segura, se a pista tem todos os elementos das dinâmicas que vão acontecer e, havendo isso, o primeiro evento daquela região acontece. Então, nesse primeiro evento da região,
quem participa servindo participou do top pioneiro, né, ou da pista pioneira, o primeiro movimento daquela pista com os homens. Então, isso é servir num top pioneiro, porque foi a primeira vez. Em Montes Claros nós recebemos agora, mês passado, levamos 130 homens para fazer esse percurso e mais ou menos 130, 140 homens trabalhando para que esses homens pudessem fazer o percurso. Pastor Anderson, o que te motivou a participar deste projeto dos Legendários? Então, já estava ouvindo sobre isso na internet, né? Acho que a maioria das pessoas teve primeiro contato com esse movimento pela internet, vendo muita gente famosa fazendo, muita gente, enfim. E aí alguns irmãos da minha igreja foram. E aí o presidente do corpo diaconal da minha igreja foi. E ele voltou e me disse assim, pastor, se eu pagar para o senhor ir, o senhor vai? Eu falei assim, se eu for, eu posso voltar e falar o que eu achei? Eu posso ser sincero com aquilo que eu ver lá e se eu tiver uma palavra negativa, você vai ouvir? Ele, não, pode ir, pastor, pode ir. E aí ele me deu a inscrição e eu vi a Belo Horizonte e fiz o trajeto aqui, eu subi a montanha aqui e achei as dinâmicas e a proposta interessante e uma ferramenta para os dias que nós vivemos. Eu não sei quanto tempo esse movimento vai durar, quanto tempo essa ferramenta vai ser útil, mas nesse momento de masculinidade atacada, esse momento de muita tecnologia distraindo as pessoas de reflexões sobre si mesmas, sobre a sua relação com Deus, sobre suas responsabilidades familiares, eu entendi como uma ferramenta extremamente útil. Na pista que eu fiz, nós tivemos 40 pessoas manifestando desejo de entregar a sua vida a Jesus. E então, dali por diante, o incentivo das pessoas daquela pista para que eles procurassem uma igreja e para que pudessem continuar o seu discipulado. Uma diferença que esse movimento tem de outros movimentos é que em outros movimentos que a gente já viu acontecer e que a gente estudou, né, e já ouviu falar, há uma ligação obrigatória do indivíduo com o movimento ou com o líder do movimento, uma espécie de discipulado e tal. Nesse movimento não tem nada disso. Terminou o movimento, você não tem nenhuma obrigação de estar participando, servir ou qualquer outra coisa nesse sentido. Você não tem nenhuma lealdade ao líder do movimento. Você é conduzido para uma igreja, para que a igreja dê sequência para aqueles que se convertem e aqueles que já são de uma igreja são incentivados a aquilo que viram e aprenderam usarem agora para servir na igreja de uma forma melhor. Na sua igreja, você tem vários outros legendários? Sim, hoje são 16 homens que já fizeram. E a maioria deles, esses homens vão indo porque aqueles que chegam dizem assim, olha, eu vou pagar para alguém ir. Quem está precisando de ir, pastor? Indica alguém. Ou essa pessoa mesmo convida um irmão da igreja e patrocina para essa pessoa. Então, acaba que muita gente acaba indo porque quem foi acredita que aquele momento vai ser importante na vida de um amigo da igreja, de um parente, e acaba patrocinando para que o outro vá. E uma coisa interessante são os testemunhos que a gente tem de pessoas que tiveram esse momento. E, por exemplo, na minha igreja agora, na última vez nesse que teve lá em Montes Claros, um irmão que já estava frequentando a igreja há muitos anos, há muito tempo, outras igrejas, agora estava na nossa igreja, fez a classe de batismo, ele é de uma outra religião, mas ele não queria se batizar, ele tinha restrições sobre o batismo, e ele então fez o percurso, né? A esposa pediu para ele fazer, ele foi fazer, por incentivo e patrocínio de um amigo, que nem é da nossa igreja, ele foi, e assim que terminou, ele me procurou, pastor, eu preciso me batizar. Marca a data que eu tomei minha decisão. Então, eu tenho visto isso nessas pessoas. Irmãos também já antigos da igreja que voltam e as esposas dão um testemunho de que o homem que não era tão ligado assim à oração, leitura bíblica, voltou com um compromisso diferente.
A questão é, precisa fazer o Legendários para isso acontecer? Não precisa. Deus desperta as pessoas na igreja, ouvindo a palavra, no culto. Não é necessário que alguém suba uma montanha para isso. O grande problema é o excesso de distrações que nós temos hoje. E às vezes a pessoa está dentro da igreja, mexendo no telefone, preocupado com outra coisa, preocupado com a conta que tem que pagar no outro dia, preocupado com alguma situação que tem que resolver. E esse momento, por causa de toda a dinâmica que acontece, as pessoas parecem estar mais concentradas no que elas estão ouvindo. Excelente, excelente. Esse assunto está ficando interessante, eu quero saber muito mais, mas agora eu quero contar também com uma canção especial, né, aproveitando assim a presença do querido Josimar Bianchi. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pastor Anderson, meu amigo há mais de 20 anos, eu sei bastante, assim, a partir das nossas conversas sobre o seu conteúdo teológico, filosófico e também nessa percepção das ciências sociais, a qual você tem formação. Eu percebo o seu envolvimento nessa área de discipulado há anos. E aí você citou uma palavra aí que me despertou para muitas das nossas conversas, masculinidade. Você também é um especialista no aspecto da feminilidade, enfim, isso é um assunto que vale a pena dar gosto de te ouvir. Então eu sei o que você está falando quando você faz uma análise
de que isso faz diferença. Isso não é um programa a mais para o seu ministério, confetes. Não, eu sei o que você conhece e a sua capacidade de análise e de avaliação. Portanto, baseado nisso, eu faço a seguinte pergunta. Você que tem lá mais de uma dezena de homens envolvidos nesse programa, nesse projeto, você também, né? Você percebe de maneira concreta, também já tendo uma vasta experiência ministerial, que esse projeto pode sim ser um elemento, um fator de mudança, de transformação, de discipulado nesses homens que às vezes se tornam inertes, tanto em casa, né, nesse aspecto do papel, né, dos seus respectivos papéis, quanto na igreja. Então, eu tenho certeza que você é capaz de fazer essa avaliação. Eu queria que você fizesse aqui essa avaliação. Sim. Isso melhora, ajuda a melhorar as pessoas? É um fator, como você disse, existem outros. Com certeza a própria igreja, a escola bíblica dominical, enfim. Mas esse também é um fator relevante, é um fator realmente eficaz para ajudar a reposicionar o indivíduo na igreja como servo de Deus e em casa como homem? Então, a gente vive, eu acho que eu não estou sozinho nessa análise, acho que se a gente conversasse com os pastores de forma geral, a gente perceberia isso, a gente vive um vácuo da participação masculina na igreja, às vezes na própria casa. Você vai ver as pessoas que estão mais envolvidas nos ministérios das igrejas, você vai ver que a grande maioria são mulheres, e isso tem a ver com esse enfraquecimento do papel do homem, que já está sendo dilapidado há muito tempo e parece que nos nossos dias isso ganhou um volume maior. Então, assim como a gente faz na igreja congresso de homens, a gente tem discipulado de homens, homem ao máximo, mulher única, e são discipulados que a gente tem o intuito de despertar nas pessoas o papel bíblico, né? A masculinidade, não a masculinidade agressiva, mas a masculinidade bíblica, do homem que assume as suas responsabilidades, cuida da sua família, é espiritualmente maduro, se responsabiliza espiritualmente pelos filhos, pela esposa. Então, a gente tem todo um outro conjunto de coisas que trabalham nesse sentido. Então, eu vejo o movimento Legendários como mais uma ferramenta. E ela tem sido eficaz, a minha percepção dela estar sendo eficaz, não no sentido da obra concluída, mas de despertar o indivíduo de que alguma coisa ele não está conseguindo fazer e ele precisa mudar. Eu acho que a questão é justamente porque você coloca esse indivíduo para fazer coisas de homem durante 4 dias, em que ele percebe que ele consegue avançar nos seus limites, ele consegue ir além, ele consegue se responsabilizar por outras pessoas que ele conheceu há pouco tempo. Isso se torna uma referência para ele da responsabilidade que às vezes ele tem com um outro colega que ele conheceu há 1, 2 dias e ele pensa assim, puxa vida, eu me responsabilizei tanto por esse indivíduo e a minha esposa e os meus filhos. Isso cria uma imagem mental onde esse homem pode voltar para dizer assim, eu posso fazer mais, eu aguento mais. Nossa pista lá teve um cadeirante e foi muito bonito ver aquele grupo de homens fazendo esse cadeirante chegar até o final, porque ele não poderia ir sozinho. Então isso isso se transformou numa parábola moderna sobre dar suporte, sobre levar as cargas uns dos outros. Então, eu acho que nesse sentido, isso desperta o homem para que a igreja possa agora dar sequência nisso com as outras atividades que ela tem. O Legendários não substitui o discipulado bíblico, não substitui a vivência de igreja, não substitui a escola bíblica dominical, ele não serve para isso. Ele serve para que o homem tenha um impacto sobre a sua posição e o quanto ele tem feito falta na sociedade, o quanto ele tem feito falta na igreja e principalmente o quanto ele tem feito falta na casa dele. Então, essa é a leitura que eu faço. O que a gente pode ter, na minha análise de problemas para que um batista participe, é porque cada pista ou cada formação, às vezes, ela é executada por uma determinada igreja. Então, quando a pista é executada por uma igreja com doutrinas diferentes das nossas, evidentemente
que estas diferenças vão aparecer. No entanto, isso não faz parte do programa Legendários, do que acontece. Isso é uma particularidade da igreja que está conduzindo o trabalho. Mas a gente tem, por exemplo, igrejas, por exemplo, no Rio, a PIB Copa, é ela que executa o Legendários do Rio. Então, lá a gente não tem essas particularidades, que são doutrinas da igreja específica no movimento. Então, quando tu vai se orar, cada um ora a partir da forma que tem de expressar isso da sua doutrina. Então, é nesse sentido. Mas o programa, as coisas que acontecem, a programação que se estabelece, ela não tem nenhum viés teológico que possa ferir a consciência. É extremamente cristológico, aponta-se para a cruz o tempo todo, a necessidade de novo nascimento, a necessidade de se abandonar os pecados, a necessidade de se confiar em Jesus, apontando sempre para Jesus como modelo de homem para a família, para a sociedade, para a igreja. Então, nesse sentido, eu vejo como uma ferramenta que hoje, nesse tempo, ela tem sido eficiente. Eu não sei se daqui 5 anos vai continuar sendo, mas agora ela tem sido eficiente. E eu acabei participando porque eu estou vendo muitos dos nossos batistas fazendo. Então, ter alguém para conversar sobre isso. Então, quando terminou, eu chamei todos que foram da minha igreja para conversar e tentar entender o que eles viram lá e o que eles perceberam lá e alinhar o que precisa ser alinhado dentro da nossa realidade de igreja, dentro da nossa realidade doutrinária. Então, algumas coisas a gente não pode simplesmente fingir que elas não estão acontecendo. Elas estão acontecendo e a gente, como líder, às vezes precisa entender um pouco melhor para a gente não falar do que a gente não conhece. Porque quando o indivíduo que faz chega na igreja e o pastor fala sobre o evento, mas sem conhecer o evento, o indivíduo que foi fala assim, mas não foi isso que aconteceu lá. Mas não foi bem isso. Então, eu achei importante ir para ter esse entendimento. Agora, essa questão do voluntariado, ao que se percebe, eu já tive alguns testemunhos, isso muda também. O indivíduo, aqui nós falamos da conduta dele, seja na igreja, seja em casa. Mas essa disposição intencional de assumir o seu papel de voluntário, às vezes você passa numa igreja, está na porta da igreja lá, o pessoal assumiu a recepção da igreja, é o pessoal que já participou do Legendário, gente que outrora mal ia na igreja, isso acontece, né? Não todos, mas em alguns casos. Você percebe uma mudança na questão dessa disposição intencional para falar, não, esse é meu papel aqui, pastor, voluntário sou eu aqui, deixa comigo, nós vamos assumir essa área aqui. Sim. Então, esses 16 irmãos que foram, voltaram exatamente assim, isso já tem. Alguns já fizeram há mais de um ano e eles assumiram um papel, então não é uma coisa que passou. Eles assumiram papéis estratégicos na igreja e se tornaram, vamos colocar assim, pessoas de extrema confiabilidade para você entregar uma coisa da igreja, uma liderança ou alguma função e eles executarem. Então, esse engajamento com o trabalho voluntário da igreja muda muito, porque eles percebem a diferença que faz quando eles vão para a pista e servem voluntariamente outros homens. No final, eles vão ver um monte de gente dizendo, eu aceitei a Cristo, eu ia vir para cá para me divorciar da minha esposa, mas não vou mais, eu entendi que eu estou errando com os meus filhos. Eles percebem que o trabalho deles, de fato, cria diferença e promove mudança na vida de outros. Então, quando eles voltam para a igreja, eles voltam com o mesmo desejo de ver isso acontecendo. Então, a gente percebe que é muito mais fácil mobilizá-los para alguma coisa do que, às vezes, alguns outros irmãos que também trabalham na igreja, são muito fiéis e responsáveis, não é nesse sentido, mas a experiência de estar lá torna essas pessoas um pouco mais disponíveis. É o que eu tenho visto acontecer na minha igreja, é o que eu tenho conversado com alguns pastores também que os seus membros estão fazendo, né? Alguns homens estão fazendo. Então, tem um despertamento para essa área, principalmente do trabalho mais pesado, que às vezes muita gente não quer fazer. Essas pessoas ficam mais disponíveis para esse trabalho mais pesado, às vezes de resolver situações que demandam mais esforço, mais recurso, às vezes mais esforço físico. Então, eles ficam realmente mais propensos a isso, né? Anderson, que bom ter você aqui nessa noite falando de um assunto que está deixando muita gente curiosa, né? Intrigado, né?
mesmo críticos que às vezes não conhecem totalmente, e você é uma pessoa que nós podemos falar, não, quem vai poder falar, inclusive, da coisa como ela acontece é quem já foi, né? Foi muito importante a sua presença aqui, eu ainda vou querer que você permaneça, você vai orar no final deste programa. E agora a gente tem o Josimar, mais uma vez, está aí o contato do Josimar aí na tela. E obrigado pela presença também, Josimar. Eu que agradeço, pastor Ramon, obrigado, pastor Anderson, também, pela palavra abençoada. Dei um corte no fracasso, dei na vida um abraço e cantei. Jesus Cristo é meu guia, Jesus Cristo é meu lema e meu rei. Dei um corte no fracasso, dei na vida um abraço e cantei. Jesus Cristo é meu guia, Jesus Cristo é meu lema e meu rei. O meu rumo já mudou, meu sorriso já voltou, sigo a cantar. Jesus Cristo me salvou e com Ele lá no céu irei morar. Que alegria, que prazer, Jesus Cristo é meu viver, sigo a dizer. Dei um corte no fracasso, dei na vida um abraço e cantei. Dei um corte no fracasso, dei na vida um abraço e cantei. Jesus Cristo é meu guia, Jesus Cristo é meu lema e meu rei. Dei um corte no fracasso, dei na vida um abraço e cantei. Jesus Cristo é meu guia, Jesus Cristo é meu lema e meu rei. O meu rumo já mudou, meu sorriso já voltou, sigo a cantar. Jesus Cristo me salvou e com Ele lá no céu irei morar. Que alegria, que prazer, Jesus Cristo é meu viver, sigo a dizer, oh, sigo a dizer. Dei um corte no fracasso, dei na vida um abraço e cantei. Dei um corte no fracasso, dei na vida um abraço e cantei. Dei um corte no fracasso, dei na vida um abraço e cantei. Excelente, Josimar Bianchi. Obrigado, Josimar. Que linda canção, muito inspiradora, muito propícia para o assunto que tivemos anteriormente. Dei um corte no fracasso, é isso aí. A gente tem que aprender a lidar com assuntos de maneira intencional e diretas, né? É isso que nós tivemos. Agora eu estou aqui com o Renato, nosso diretor do programa, e também o nosso gerente de comunicação da Convenção Batista Mineira. Renato, está andando muito? Boa noite, pastor Ramon, andando muito pelas estradas de Minas Gerais, sempre trazendo mais notícia. E hoje nós vamos trazer uma matéria de cobertura dos 105 anos da Igreja Batista Boa Vista dos Matos, em Bocaiúva. Foi um tempo muito bacana e o pastor Márcio estava lá com a gente também. Esse é o CBM na estrada. Vamos ver essa matéria?
Olá, batistas mineiros! Estamos aqui para mais uma matéria do CBM na Estrada. Hoje no município de Bocaiúva, que faz parte do norte de Minas. E sabe por que viemos aqui? Viemos cobrir o aniversário de 105 anos da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos. É isso mesmo, você confere tudo agora. Vem comigo! Hoje pela manhã nós tivemos a celebração, um culto na zona rural, no templo centenário, não é? Onde tudo começou aqui na Igreja Batista de Boa Vista dos Matos. Não é todo dia que se faz 105 anos, então foi uma programação especial. Tivemos programação ontem, sábado, hoje, domingo, pela manhã na zona rural, agora à noite aqui dentro da cidade de Bocaiúva, e estamos em festa. O aniversário da igreja já é um evento que a gente começa a organizar desde o início do segundo semestre. Então a gente movimenta um tanto de gente muito antes. A logística dos ônibus com a prefeitura, os convites com os irmãos das outras igrejas. Então, para isso tudo acontecer, nesses 2 dias foram meses e meses de preparo. É uma igreja de 105 anos, mas não é uma igreja idosa. É uma igreja de 105 anos, adolescente, que está com gás, está com a força toda, bem animada. Qual que é a sua alegria de estar vendo a igreja aqui completando 105 anos? Tem satisfação porque a glória toda não é nossa, é de Deus. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Pastor, como que é a sensação, a alegria e a responsabilidade também de estar à frente de uma igreja com 105 anos? Na verdade, nós temos uma grande alegria no coração por estarmos dando continuidade a esse trabalho que começou, nasceu aqui há 105 anos atrás. O templo, então, está lá na zona rural, já reformado, lindo. Estamos também, Renato, construindo agora na cidade um novo templo. Tem uma capacidade para 600 pessoas sentadas. E como foi há 105 anos atrás um marco para essa cidade, a construção de um templo, agora será novamente um novo templo, com mais pujança, com mais força, com mais determinação, para levarmos o Evangelho a essa micro-região de Bocaiúva, ao norte de Minas Gerais, a Minas, ao Brasil e ao mundo. Nós estamos celebrando aqui os 105 anos da Igreja Boa Vista dos Matos, uma igreja lindíssima em todos os sentidos, uma igreja que tem uma particularidade, porque ela nasceu na zona rural e depois, com o êxodo rural, as pessoas vieram para a cidade e eles então também plantaram uma igreja aqui na cidade e preservaram o nome. E o nome da igreja também é Igreja Boa Vista dos Matos, portanto, uma única igreja com 2 endereços. Uma igreja que tem um templo, certamente um dos mais conservados e antigos dos batistas de Minas Gerais, com requinte de detalhes, preservação completa, num lugar muito lindo, que, aliás, vale a pena você, batista, conhecer. Ponha na sua agenda uma agenda de visita à Igreja Boa Vista dos Matos, você vai ser muito bem recebido, pastor Jamil, da liderança, igreja muito carinhosa, e como eu já ouvi você falando aí, Renato, com uma culinária que é o ponto alto desse encontro todo. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma cobertura do nosso CBM na Estrada. Renato Lopes para o programa CBM ao vivo. É com vocês aí no estúdio.
E aí, Renato, me fala uma coisa. Boa Vista dos Matos, para que lado tá isso aí? Está em Bocaiúva, pastor. Foi uma experiência muito bacana. Lá nós temos uma igreja rural, que é a igreja como a gente viu na matéria, né? Ela começa numa vila, num local rural. Depois há ali aquele êxodo rural, as pessoas passam a ir para a cidade de Bocaiúva e aí a igreja vai junto, né? Então é uma mesma igreja, mas que tem a sua igreja na zona rural e na zona urbana. E o aniversário lá durou uns 2 dias, né? Foi o sábado, foi o domingo, e o domingo pela manhã, lá na zona rural, eu não cheguei a tempo, infelizmente, não consegui pegar aquela parte, mas teve também a finalização da comemoração do domingo à noite, na igreja urbana, né? Na igreja dentro da cidade, e ali eu estava, conversei com os irmãos. O clima, pastor, era de muita alegria, de muito contentamento, as pessoas muito alegres em servir ao Senhor naquele lugar, uma igreja preservada, uma história preservada, e agora eles estão montando uma linda igreja também na zona rural. Então, se eles já tinham uma igreja muito linda, muito equipada na zona rural, né? Agora eles vão ter também na zona urbana. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço aí para todos os meus irmãos queridos da Igreja Batista Boa Vista dos Matos, em Bocaiúva. Ao que consta, esse trabalho é o trabalho pioneiro para a evangelização do norte de Minas. Verdade. Mais de 100 anos... E ali é Pedro dos Matos, não é isso? Que começa ali o trabalho para essa região, que é uma das mais estratégicas, mais importantes e mais fortes do Evangelho em Minas Gerais, o norte de Minas. Eu já vi o templo em imagens, é lindíssimo. Muito bonito, muito bem conservado. É conservadíssimo, né? Restaurado. É uma igreja dinâmica ainda, com a sua versão urbana, versão rural. Verdade. Coisa linda. E um povo, assim, muito vibrante, entendeu? Muito ativo. E fizeram um monte de coisas. E a culinária de lá, não te falo. Ah, tem muita coisa que você gosta. O quê? Pequi. Tudo com pequi. Arroz com pequi. E carne com pequi. E tudo com pequi, moço. Mas uma culinária deliciosa. E eles, assim, fizeram café da manhã. E fizeram almoço. À noite tinha bolo. E muita coisa. Realmente se empenhando, assim, mostrando o amor que eles têm pela obra do Senhor. Eu fiquei ansioso pela sua chegada, primeiro porque você ia trazer um conteúdo belíssimo para a gente falar sobre onde tudo começa no norte de Minas, sobre os mais de 100 anos da Igreja Boa Vista dos Matos, mas também porque você estava com a sacola de pequi que mandaram para mim. Muito bem. Já foi feito esse final de semana já. Tá vendo? Pastor Carlos Genival, grande abraço. Mandou aí o pequi, entreguei direitinho, hein? Eu já comi já. Obrigado, Renato. Agora nós vamos assistir o quadro Educação em Pauta, com a ilustre presença do professor Valceni. Muito bem, nós estamos aqui no Educação em Pauta mais uma vez, com a presença do professor Valceni, que é o CEO da Rede Batista Mineira de Educação, essa rede que já se estende do Rio Grande do Sul até Manaus, não só em Minas Gerais, né? Estamos em vários lugares do Brasil com mais de 20 unidades. Professor Valceni, boa noite. Hoje nós vamos falar de política, um assunto importante. Com certeza, pastor Ramon, esse é um assunto de extrema relevância e que tem a ver com a educação também. Com certeza. Olha, hoje, então, nós temos aqui política e educação, como isso se integra, como isso se mistura, como a gente pode tornar o indivíduo mais consciente dessa posição na sociedade. Olha que bacana esse quadro. Hoje vamos conhecer a história da Sofia, que é aluna do 9º ano da unidade Castelo do Colégio Batista Mineiro. Apesar de gostar muito de matemática, foi na área de humanas que ela se destacou. Por ser uma menina super comunicativa e que sempre demonstrou liderança, ela inspirou confiança nos colegas e foi escolhida
para ser vereadora mirim e representá-los na Câmara de Vereadores. No início eu não estava querendo muito ser vereadora mirim, porque querendo ou não é muito trabalho, muita dedicação, mas os meus colegas e os meus professores insistiram muito e foi questão de 2 dias assim até eu pensar em me candidatar. Foi muito interessante, ali no processo de candidatura eu já aprendi muito e eu realmente comecei a gostar daquilo, vi que eu tinha feito a escolha certa. A coordenadora pedagógica Fernanda Soares nos conta um pouquinho sobre a personalidade da aluna. Sofia é uma inspiração para os estudantes, também para os professores, né? Foi uma descoberta. Ela não queria fazer parte do projeto, mas por insistência dos colegas e também pelo reconhecimento dos professores, ela aceitou o desafio de participar dessa candidatura. E conseguiu, foi eleita, passou por todo um processo e lá na Câmara Mirim ela também foi eleita presidente da Câmara este ano. Foi assim uma experiência muito positiva para ela e também para a escola. Sofia é uma estudante que se destaca na oratória, no comprometimento acadêmico. E para a gente participar de um processo desse, de um projeto desse, é muito importante, porque muitas escolas participam desse projeto da Câmara Mirim. E uma escola confessional com a oportunidade de ter um estudante cristão participando ali do processo, aprender sobre a legislatura, sobre como funciona o poder legislativo, isso é muito importante. Fazer política no Brasil não é para os fracos. E o Colégio Batista tem formado cidadãos fortes, conscientes da sua importância e da importância de levarmos os valores cristãos para serem inseridos na política. Este ano foi a 3ª edição da Câmara Mirim acontecendo aqui com o Castelo, com a participação do Castelo. Na Unidade Floresta já acontece há bastante tempo, há mais tempo que aqui. E a gente precisa continuar, porque a gente precisa inserir o nosso estudante nessa visão da cidadania, nessa visão da participação política. Nós precisamos de pessoas cristãs, pessoas comprometidas com a palavra, com Deus, com os propósitos, né, os princípios e propósitos cristãos. Bom, uma coisa que surpreendeu não a mim, mas eu acredito que a todos os vereadores que participaram do projeto, é que no projeto nós também aprendemos muito sobre política, sobre como funciona a nossa cidade, mas principalmente sobre nós mesmos. Ali muitos colegas descobriram dons, qualidades, eu mesma aprendi muito sobre meus pontos fracos, meus pontos fortes. Eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram ali uma luz sobre o que querem fazer no futuro e foi assim uma questão decisiva para o futuro de muitos adolescentes, muitos jovens. A Câmara Mirim, ela nos mostrou a complexidade e a importância que é cuidar da nossa cidade. Que muitas vezes existe uma logística complexa de projetos e pessoas trabalhando arduamente para, às vezes, fazer uma simples decisão ocorrer. Algo que parece simples foi trabalhado por muitas pessoas e nós conseguimos enxergar isso aqui na Câmara Mirim. A Rede Batista de Educação se esmera em apoiar e trazer novas visões de mundo aos seus alunos. E Sofia reconhece isso. Essa experiência que o Batista nos proporcionou mudou muito a visão, a minha visão principalmente sobre a política, porque nós às vezes achamos que é simples tomar uma decisão para melhorar a nossa cidade, para melhorar a nossa vida, mas não é tão simples, são muitas coisas envolvidas. Uma decisão depende de muitas pessoas, de muitos projetos. Gente, nós somos seres políticos. Tudo depende da política. Até o preço do pãozinho é política. Não é importante ensinarmos isso aos nossos filhos? Quer saber mais sobre essa filosofia do Colégio Batista? Então entre no nosso site, Rede Batista, e confira mais informações. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. É com vocês aí no estúdio. Professor Valceni, que coisa linda. Eu não me canso de me surpreender com as áreas tão importantes que o Colégio Batista Mineiro aborda. Em cada quadro que nós temos, em cada novo programa, a gente percebe isso. A gente fala de família, a gente fala do indivíduo como um todo, a gente fala de política, a gente fala de esporte.
Agora, exclusivamente, você acha que é fundamental essa educação, essa integração, fazer o indivíduo tomar consciência de si nesse âmbito, nesse aspecto político, como um ser político que todos somos, né? Mas o Colégio Batista, de maneira bem intencional, é o que a gente percebe aqui, ele vai direto ao ponto, direto ao assunto e instrui e acompanha, prepara. Como é que é isso? Conta pra gente. A educação, ela se reveste de uma certa complexidade. Você tem que desenvolver o ser humano em várias dimensões, para ele ser um cidadão de alto nível, né? Então, nessa caminhada, há também a preocupação de desenvolver o estudante também na dimensão política, da compreensão do fenômeno, né? Isso é muito importante, que se comece desde cedo, inclusive, essa capacitação, porque o que nós percebemos na nossa sociedade brasileira, principalmente, né, é uma certa leniência até, né, onde alguns ficam distantes do espaço político. E quando nós estamos falando aqui de política, não estamos falando de partido político, não. Estamos falando da dimensão humana, né, onde você precisa vivenciar toda uma dimensão, por exemplo, como nós falamos há programas atrás, na área de finanças, né, em áreas diversas do aspecto social, né, mas também você precisa compreender esse fenômeno da política. Primeiro, nós precisamos de enfatizar que o ser humano é um ser eminentemente político. Para viver em sociedade, nós temos que exercer a política. A nossa profissão, ela decorre do nosso posicionamento político, inclusive, das nossas articulações, né? Isso tudo é política, né? O bebê já nasce fazendo política. Quando ele descobre um jeitinho diferente de chorar, que a mãe vem correndo atendê-lo, ele fixa, opa, isso aqui deu certo. Ele vai chorar sempre daquele jeito, né? Porque, ou seja, o ser humano, ele é um ser eminentemente político. Então, mas a gente vai sendo afastado desses espaços à medida que o tempo passa. Mas na educação do Colégio Batista, a gente tem essa preocupação de que os nossos alunos eles sejam também preparados para exercerem essa cidadania política. Porque é pela política que você vai conquistar os seus direitos, por exemplo, muitos dos seus direitos, e aqueles projetos importantes, né? Muitas vezes para a sua região, para o seu bairro ou para a sua localidade, né? Ou as suas ideias, ou o projeto que você está defendendo. Quer dizer, como é que você vai conquistar? Através da vivência política, né? Nós temos em Belo Horizonte, por exemplo, em outras cidades tem outros programas, né? Por exemplo, duas iniciativas importantes. Nós temos a Câmara Municipal de Belo Horizonte, através do projeto de vereador Mirim, onde estudantes, né, das escolas fundamentais, elas se envolvem, né, com esse programa da nossa Câmara Municipal. Também há um outro projeto, né, designado como CIBONO, né, é uma simulação do ambiente da ONU, onde os estudantes, né, no geral, do ensino médio, eles se envolvem, se apresentam como candidatos e eles vão, então, ser embaixadores, né, ou seja, delegados ali daquela simulação da ONU, né, e eles vão ter que estudar tudo aquilo daquele país que eles vão dissertar e defender sobre a questão da energia, do meio ambiente. Eles precisam estudar para poder falar naquelas tribunas ali, numa simulação espetacular e que enriquece muito o saber desses estudantes, né? No caso do vídeo que nós acabamos de assistir, nós vemos ali, então, uma estudante nossa que ela participa desse projeto Vereadora Mirim. E ela conta ali, então, o quanto ela cresceu, o quanto ela aprendeu, né? E, então, o que a gente aprende desse vídeo aí? A gente aprende, primeiro, que havia uma pessoa ali que era uma líder e que não sabia que era. E a própria comunidade dela ali, na sala de aula, né, reconhece nela essa capacidade e veem que eles precisam dessa liderança dela e empodera, e ela vai, participa, e ela descobre que realmente ela tinha aquelas capacidades, né? E ela tem facilidade mesmo e capacidade, tanto é que ela vai ser eleita como a presidente lá da Câmara Mirim, né? De todos aqueles vereadores, né? Ou seja, ela se torna, então,
é uma vereadora mirim extremamente competente. Certamente, se ela segue essa carreira política para o futuro, ela vai ser uma pessoa que vai beneficiar muito a sociedade, a comunidade, né? Vai poder aprovar muitos projetos importantes, ainda mais se ela vai seguir essa carreira política, levando no seu caráter esses valores que o colégio ensina, né? De comunidade, de coletividade, de pensar no outro, né? Valores cristãos que beneficiam toda a sociedade. Então, eu penso que são projetos que dão grandes retornos, e nós vimos aí por esse testemunho da nossa estudante. A Sofia, um nome bem sugestivo para isso, inclusive, né? Essas análises, né, sobre a importância das discussões políticas estão ali no mundo grego, né? E Sofia, que é sabedoria, né? E aí nós temos uma Sofia só para nós no colégio. Isso certamente impacta a comunidade escolar ali, não só ela, mas outras que porventura participam, né, de maneira efetiva como sujeitos políticos no dia a dia do colégio, seja no ensino médio, no fundamental. Eu imagino que há um impacto de pessoas que estão jovens, né, que querem discutir esse assunto. Com certeza. Uma pessoa como a Sofia, ela acaba impactando toda a turma dela e a escola toda. Porque a escola toda começa a vibrar, fala, puxa, uma colega nossa que se expressou muito bem e se desenvolveu muito bem, e muitos ali vão pensar, se ela pode, eu também, talvez eu possa também ter essa capacidade de impactar essa sociedade, né? E é muito importante, inclusive, viu, pastor Ramon? Esses projetos que nós desenvolvemos em várias áreas, estamos falando aqui de projetos na área da política, né? Mas tem outros projetos, dezenas e dezenas de projetos, na área da literatura, na área das artes, da cultura, do esporte, né? E esses projetos, muitas vezes, eles estão revelando talentos desde cedo. E muitos estudantes, ao se descobrirem nesses projetos, eles vão ter carreiras brilhantes no esporte, também nas artes, na política. Há muitos políticos, ex-estudantes do Colégio Batista, né? E que estão seguindo aí. E possivelmente tenham recebido grande contribuição da escola nessa sua veia política, né? Ou seja, através de projetos como esse, da Câmara Mirim, né? Onde você tem a vereadora Mirim, como a Sofia, né? Como também da Cibiono, né? Que é bastante participativa do nosso colégio. Parabéns, Colégio Batista, parabéns ao CEO dessa rede, professor Volceni. É uma pena que nós estamos chegando ao final desse quadro, mas esse assunto é tão importante, esse assunto é tão relevante, nós precisamos ter a nossa consciência, e o Colégio Batista já, com crianças e adolescentes, entre crianças e adolescentes, já desenvolve esse projeto. Gente, política é aqueles que se reúnem para discutir os assuntos da polis, da cidade. É daí que vem o conceito de política. E da cidade em qual sentido? No sentido do bem comum. O que é o bem comum? Precisamos ter cidadãos plenos em conhecimento, melhor ainda, nesse caso, preparados desde a adolescência para falar sobre esse assunto. Nós precisamos de ter homens honestos, íntegros, competentes, ousados, mulheres também. Nós precisamos de organizações, de instituições de ensino que se despertem para essa necessidade, porque a gente educa o quanto antes, melhor para a educação, principalmente nesse assunto tão relevante. Que pena, nós chegamos ao final deste quadro, mas a gente promete que a gente volta em assuntos como esse, principalmente com a presença ilustre do professor Volceni. Muito obrigado, professor Volceni. Boa noite. Boa noite, pastor Ramon. Pastor Anderson, nós estamos aí nesse mês de janeiro, um novo ano, gratidão a Deus pelo ano que passou. Ora por nós, ora por este Brasil, ora por esses homens aqui mencionados, né? Famílias, igrejas. Peço que nos eleve a Deus em oração, em clamor a Deus pela circunstância da vida e para que Deus esteja conosco nesta caminhada, nessa jornada que se inicia, 2026.
Pai bendito, nós louvamos o seu nome, te agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de nos achegarmos a Ti por meio de seu Filho bendito, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. No nome dele, Senhor, nós agora clamamos por cada família espalhada por esse estado, pela nossa nação, famílias as quais o Senhor ama tão profundamente. E o desejo do Senhor é que todas elas vivam de forma abundante a sua graça. Para isso, Senhor, nós pedimos que neste ano, Senhor, que começamos, a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor impacte cada casa, cada família, cada homem, Senhor. Oramos pelos homens das nossas igrejas, para que eles sejam luz por onde passam, Senhor, que eles sejam referência para seus filhos, sejam suporte para suas esposas, sejam esteios para suas casas, a partir da graça que recebem do Senhor. Que haja um grande despertamento este ano, Senhor, nos corações das famílias, para que elas possam depender, confiar e buscar a Tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, os enfermos, para que sejam curados, para que sejam visitados, para que sejam confortados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam do socorro que vem do alto, para que eles possam olhar para cima, para os montes, com a certeza de que o seu socorro vem daquele que criou os montes, daquele que criou os céus e a terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todo o universo. Nós te adoramos, Senhor, te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão a Deus pela sua vida, pela sua igreja. Um abraço para a Igreja da Paz, em Montes Claros. Caros telespectadores, nós estamos chegando ao final. Você está vendo aí um QR Code na sua tela? Isso é para você, se desejar. É um aplicativo de assistência emocional, é gratuito, é 24 horas por dia, basta você se posicionar o seu celular aí e você vai perceber que você já entra no site ou no aplicativo e aí você vai ter alguém para te atender com amor, com atenção. Usufrua isso pode te ajudar ou alguém que você conhece, se porventura desejar, se precisar. Uma ótima noite, esse é mais um CBM ao vivo. Esta alegria que me envolve em cada dia vem do meu Senhor. Esta paz é verdadeira, nele encontro. Pois hoje eu venho lhe falar que também podes encontrar. É necessário, entretanto, nascer de novo, entregar sua vida para Deus. Ele pode oferecer uma vida melhor. Cante uma nova canção. Deixe de lado o pecado. Você vai descobrir que é melhor com Jesus. Cante uma nova canção. Deixe de lado o pecado. Você vai descobrir que é melhor com Jesus. Caminhar